Olá a todos, continuando nossa série Os Incompreendidos na Astrologia, vamos falar sobre Saturno. Às vezes eu vou também me referir a Saturno pelo nome em grego, Cronos. Por que eu faço isso? Primeiro, para a gente poder ter uma plasticidade em alguns lugares, a gente vai ler Saturno, outro Cronos, então eu quero nivelar e dar essa ideia do mesmo mito. Se bem que a gente sabe que quando Cronos, que é o deus grego, passa para os romanos através do processo de colonização romana, através do processo de domínio romano, esse deus se transforma. Exatamente, Saturno não é o mesmo deus que estava lá na origem, os gregos. Mas o que chega para nós, que forma a nossa interpretação de Saturno, Cronos, é romana e os mitos de origem grega. Então, eu quero fazer esse jogo para tranquilizar, para deixar todo mundo à vontade para chamar do nome que for, sabendo que tem uma certa diferença, mas aqui vamos tentar trazer essas diferenças mais para um espaço conceitual, e eu aviso quando ficar mais marcada essa diferença. Mas até lá, vamos, para não ficar como cheio de preciosismo, vamos tratar como se fosse o mesmo Deus. Então vamos lá. Como a gente viu na semana passada, Saturno é filho de Urano, céu, e Gaia, terra. Ele é o mais jovem dos titãs na mitologia grega. Quando ele nasce, seu pai Urano fica com medo de perder o poder e decide aprisioná-lo, como havia feito com todos os outros filhos que teve. Isso porque havia uma profecia de que um dos filhos de Urano iria destroná-lo e assumir o domínio sobre o universo. Essa ideia de tomada de poder é um tema recorrente na mitologia grega. E hoje a gente vai falar como que isso afeta a mitologia de Saturno. Acontece que Gaia, a mãe, ah, vê que todos os filhos, um filho após o outro, digamos assim, tirado dela e aprisionado pelo marido, que é Urano. Obviamente, isso causa um processo de revolta. Gaia se sente oprimida por Urano e ela arma o último filho, o filho mais novo, para ir contra o pai. Aqui é importante notar que, apesar de Gaia ser, sobre um certo aspecto, a deusa que estrutura todo o panteão grego, porque ela dá vida a uma geração de deuses, mesmo assim ela não consegue exercer o seu poder, por conta de Urano. E, de certa forma, quando ela arma o filho, ela desafia esse poder opressor. E assim Saturno faz. E Saturno faz de uma maneira muito radical essa luta contra o pai. Saturno castra o pai, ou seja, corta o pênis de Urano. Naquilo que Saturno corta o pênis de Urano, as gotas de sangue dele caem na Terra, formam as deusas Fúrias, que são deusas encarregadas da vingança, são deusas encarregadas de uma justiça muito próxima do entendimento de vingança. Mas, de todo jeito, as fúrias são uma externação da própria raiva de Urano. Mas esse pênis de Urano, ao cair no mar, vai bater numa ilha. Nessa ilha ele ejacula, e dessa ejaculação do pênis de Urano, junto com as ondas do mar, nasce Afrodite. Então, olha como Saturno vai ser a base de vários outros mitos. Afrodite, por exemplo, é um mito de Vênus, a deusa do amor, que nasce desse ato de extrema violência de Saturno contra o pai, que nasce dessa luta pela liberdade. Já dá para ver que é um mito que vem carregado de uma série de implicações e de camadas de significado que vão mexer com toda a mitologia e, assim, formar a base do pensamento astrológico. Os mitos daí divergem um pouco. Algumas narrativas falam o seguinte: ok, a partir desse momento, Saturno toma o poder, Saturno chega ao poder, Urano é destronado, Urano é castrado, Urano vai para um lugar da onde ele não governa, mas fica em observação. Urano, obviamente, por ser um deus é imortal, ele não é morto. Só que
ah, juntamente com a mulher, Gaia, Urano e Gaia fazem uma profecia para Saturno, que um dos filhos dele ia destroná-lo. Então, ou seja, ia acontecer com Saturno a mesma coisa que aconteceu com Urano. Então, veja, o que Saturno faz? Saturno casa uma das irmãs, portanto, com isso, e essa informação é muito importante. Saturno, ele toma por esposa uma irmã, portanto, uma deusa, uma titã também, que tinha passado pela mesma condição de aprisionamento que ele tinha. Os mitos aí dão uma certa divergida e falam que imediatamente após a tomada de poder de Saturno, a humanidade entra num período chamado Idade de Ouro. Ou seja, Saturno inaugura a segunda geração de deuses, ele indica que há uma passagem de poder e esses deuses que vão começar a nascer são esses deuses que gerarão um novo poder. Mas, enfim, Saturno, Cronos, casa com Reia e começa a ter filhos. Desses filhos, eu vou citar porque é muito importante, as três primeiras são meninas, Hestia, Demétre e Hera. Depois ele tem 3 meninos, Hades, Poseidon e Zeus. O que Saturno faz quando os filhos nascem? Ele já tinha na mão a profecia que um dos filhos ia destroná-lo. Saturno vai lá e devora cada filho. Ou seja, foi ainda mais violento que o pai. E Reia sofreu as 2 agressões. Ela foi aprisionada pelo pai Urano e viu Saturno engolir um filho após o outro. Imagina a revolta que ela sentiu. É por isso que, assim como a mãe, Gaia, ela também não consegue exercer nenhum poder. Então, arma um plano com os filhos para que eles tomem o poder do pai. O último filho, Zeus, é tirado Reia esconde o filho. Esse filho vai ser criado por ninfa, vai ser criado por uma cabra lá em Creta, e Reia dá para Cronos comer uma pedra. Muito bem, quando depois a gente vai tratar isso futuramente quando tratar de Zeus, mas Zeus, quando cresce, vai iniciar um processo de revolta contra o pai, só que primeiro ele dá uma bebida para o pai vomita todos os filhos, Cronos vomita todos os filhos, e a partir daí há uma união dos deuses homens, Hades, Poseidon e Zeus, em luta contra o pai, e eles tomam o poder. E aí, a partir do momento que Cronos perde o poder, Cronos, em alguns mitos, ele é levado para o Tártaro, outro ele é preso debaixo de uma montanha, de onde ele continua a expelir raiva, que é o Monte Vesúvio, na Itália. Enfim, o que é importante é que Cronos não foi morto pelo filho, Zeus. Cronos foi aprisionado. E aí Zeus toma o poder. Só retomar um pouquinho o mito, não se sabe ao certo, porque algumas fontes colocam que logo que Cronos passou a governar o universo, passou a governar o mundo depois da perda do poder de Urano, outros mitos ou outras narrativas falam que depois que ele perdeu o poder, mais para frente ele entrou em acordo com Zeus e passou também a governar, não no sentido do poder, mas no sentido de gestão, de ajudar a Zeus. Enfim, a gente não sabe ao certo qual a fonte que dá da estrutura ao mito, mas eu sempre escolho uma do Robert Greaves, que o Robert Greaves, nesse livro que eu já citei aqui para vocês, que é o livro onde eu me baseio, que é o seguinte: Cronos regeu na humanidade a Idade do Ouro. Segundo a narrativa mitológica, a evolução humana se deu em 5 etapas. A primeira delas foi a Idade do Ouro, que foi regida por Cronos, Saturno. Nesse período, a humanidade tinha tudo. Não precisava trabalhar para ter comida, tinha segurança absoluta, tinha estrutura, estava em equilíbrio. Foi a melhor época da história. Mas, apesar de tudo, havia uma coisa que ela não tinha:
liberdade. Isso já começa a mostrar algumas características de Saturno na astrologia, da busca pela segurança, pela estabilidade, mas sem muita liberdade. Na passagem dos mitos da Grécia para Roma, parece que na Grécia Saturno não era tão identificado, não era cultuado como um deus do tempo. A ideia veio depois. Isso fica mais claro quando Cronos passa para Roma e passa a ser um deus muito ligado à sazonalidade, à agricultura, à abundância da agricultura, e aí ele ganha mais um feitio de tempo. Há tempo de semear, de preparar o solo, de semear, esperar a planta crescer, para fazer a colheita. Então, a ideia de Saturno como um deus do tempo é elaborado muito depois, né? Mas, de qualquer jeito, não importa muito se depois, antes ou depois. O que importa é que, já em Roma, Saturno passa a ser muito, muito próximo da ideia de tempo. E é um tempo que constrói, é um tempo que traz abundância, como a Idade do Ouro, é um tempo que traz tudo que a humanidade precisa, mas também é um tempo que destrói, é um tempo que leva embora algumas possibilidades. E eu acho que é essa a chave, é a partir daí que é a chave que nós temos para entender o mito e por que, dentro da astrologia, Saturno ficou com um aspecto mais negativo. Alguns astrólogos caracterizam Saturno como um grande maléfico. Ele é visto como um contraponto ao Sol. E o filho Zeus, Júpiter, como o grande benéfico, aquele que expande os horizontes, o protetor. Ora, a analogia com o tempo está clara, né? Então, o tempo que dá, mas que também tira. E vamos lembrar também a ideia de que Saturno devorava os próprios filhos. Vamos pensar um pouco nisso, o que isso pode significar e como que a gente pode pensar essa narrativa mitológica passando para a astrologia. O que significa devorar os próprios filhos? Né? Primeiro, significa que você tem medo, Saturno tinha medo da ideia de herdeiro. Ele tinha medo de perder o poder. Ele tinha medo de abrir mão do espaço do comando. Se não medo, pelo menos uma fome insaciável de comando, de tempo. O que é absolutamente antagônico, porque ele chega ao poder exatamente por um ato de violência absurdamente grande, que é a castração do próprio pai, exatamente porque ele é vítima do poder do pai. Quando Saturno toma o poder do pai, ele toma o poder em nome da liberdade. Mas na hora em que ele assume o poder, ele também tira a liberdade, porque sente medo de que o mesmo mal que ele causou ao pai aconteça com ele. Existe uma camada psicológica aí que não pode ser ignorada na nossa interpretação astrológica. Então, qual é a análise que eu proponho? Na verdade, quando Saturno engole os filhos, quando Saturno come os filhos, Saturno, obviamente, está querendo manter o poder em si, mas Saturno também quer manter o tempo inalterável. Eu acho que esse é o ponto de interpretação. Saturno, ele é um soberano, ele é um rei incapaz de adaptar-se à vida. Um rei incapaz de adaptar-se às mudanças cíclicas. Um rei incapaz de perceber que tudo chega ao fim, inclusive o próprio comando, inclusive o próprio poder. Aliás, foi exatamente essa ideia de fim que a gente trabalhou com Plutão no primeiro vídeo. Por que ele é tão poderoso? Porque Plutão é um deus que reconhece os fins, a importância dos fins. Saturno não. Como o pai de Plutão, ele quer manter o seu domínio, o seu comando. Não é à toa que ele rege a Idade do Ouro. O interessante é que a gente não fala aqui de escassez, a gente fala de abundância. Em algumas representações romanas, ele tem uma cornucópia, ou seja, um chifre repleto de cereais, frutas, legumes. Mas tudo a seu tempo. Ele é um deus conservador. E aí, o que é ser um deus conservador? Ora, um conservador conserva. Um conservador quer manter
tudo absolutamente do mesmo jeito. Ele quer manter tudo a partir de um ponto positivo, mas imutável. A gente sabe que isso é impossível. E aí é que entra o início da estrutura de Saturno para a astrologia. Ou seja, Saturno, sim, é visto como um deus, depois como um planeta, depois como um arquétipo, ou tudo ao mesmo tempo, que estrutura a segurança, que dá estrutura, que traz a possibilidade daquilo que é de concreto, daquilo que é de seguro, porém inviabiliza a liberdade. Os trânsitos dele, de um jeito, vão tirando o que é ilusório, o que é transitório, o que é falso, e traz aquilo que é real, aquilo que é concreto, mas a partir de um senso de obrigação e de um senso de responsabilidade. É quase que tirando de toda a perspectiva o subjetivo, o sonho, aquilo que leva o ser por um espaço mais lúdico. Quando a gente fala do retorno de Saturno, a gente fala de um momento de crise, né, entre os 28 e 30 anos. Esse é o tempo que Saturno leva para dar a volta completa e voltar ao signo que estava no momento do nosso nascimento. O que isso significa? Que é um momento que a gente enxerga tudo com mais clareza, a gente percebe as nossas limitações, a gente perde um pouco da ilusão. Há quem diga que é o momento da gente colher o que plantou. Olha a relação com o mito aí. Mas, acima de tudo, é um momento da gente perceber que a nossa liberdade tem limite, de entender o que a gente tem de recurso interno e focar no essencial, sem muita alegoria, sem muita brincadeira. Então, é verdade. A gente viu isso acontecendo com Saturno. Em que momento do mito fica claro que ele despreza o novo e mantém o estrutural na hora que ele come os filhos? Os filhos podem ser entendidos como metáfora de criatividade, de leveza, de criança, porque cada filho simbolizava, se você for pegar todos os filhos, né, Hestia, Demétre, Hera, Hades, Poseidon, e o próprio Zeus, são possibilidades de novos caminhos, de novas perspectivas, e Saturno come, ou seja, Saturno devora, mas não assimila, porque as crianças continuam inteiras dentro dele. Ou seja, eu como, mas aquilo não passa a fazer parte de mim, só fica não metabolizado, só fica preso em algum lugar que não é assimilado. Ora, isso é uma grande metáfora do inconsciente. Esses filhos engolidos, mas não digeridos, são possibilidades recalcadas, são possibilidades, são fontes criativas, são novos olhares que o ser humano, que Deus, Saturno recalca, que o Deus recalca, mas que de um jeito ou de outro não usa em nenhum momento para si. Aí precisa vir uma crise, aí precisa vir algo, que no caso é uma beberagem, que faz com que Saturno vomite num processo de catarse, de colocar para fora todas as possibilidades reprimidas. Na psicanálise, a gente fala que é o retorno do recalcado. Essa ideia de que há um trânsito de Saturno que recalca possibilidades, que de um jeito ou de outro recalca aquilo que é mais subjetivo, mas que no final, em algum momento, ele vai ter que passar por uma crise de estrutura para que o material recalcado venha à tona, como os filhos vieram à tona. Porque é preciso olhar para isso, né? Os filhos estavam vivos dentro dele, só não tinham a liberdade para se expressar. E quando vem à tona, isso causa uma grande revolução, uma transformação na história do indivíduo. Então, quando eu falo, para mim, que Saturno é muito incompreendido na astrologia, eu acho que se fala muito daquilo que ele causa de negativo, daquilo que ele segura demais, mas não se entende que, na verdade, é um processo muito maior e que ele próprio, Saturno próprio, em algum momento, gera uma crise e coloca essas potencialidades para fora
e possibilita uma evolução. Porque o que acontece quando Saturno se dá conta de que, no fundo, ele vinha reprimindo, ele vinha recalcando. Ele se dá conta, a partir do momento que ele perde o poder, que ele é levado para algum outro lugar, no caso dos mitos, eles falam que ele é levado para o inferno, e ali ele passa a reger uma parte do inferno onde se recebe as almas, se recebe as histórias dos heróis. É engraçado que depois de perder o poder, Saturno se redime com o próprio poder. Saturno fica uma figura, em alguns relatos do mito, um pouco mais maleável. É a mesma coisa que acontece com Urano. Aqui vale observar que nesses mitos há uma ideia de transformação a partir da perda do poder, como se eles percebessem o que os levou a cometer essas atrocidades. E a partir daí existe uma saída que permite que eles mantenham algum poder. Saturno, nesse caso, ele entende que não dá para manter essa perfeição estagnada no tempo. Quando ele sai do poder, existem mitos, movimentos que colocam que ele começa a perceber que essa passagem de poder é necessária, a transformação é necessária, para que ele continue existindo, para que ele experimente novas possibilidades de manter o poder. Saturno vai reger, depois da perda do poder, um espaço onde quem percebeu que as transformações, quem superou os medos, quem superou a si mesmo é acolhido. Então, isso já indica que o arquétipo de Saturno no mito, e depois isso passa para a astrologia de uma certa forma, é que a gente precisa ver o tempo, a gente precisa ter o tempo como um aliado, mas não um aliado imutável. Ou seja, conquistas não são para sempre, estrutura não é para sempre, nada é para sempre. E quem vai apontar isso para Saturno são os deuses que vêm depois dele. Principalmente Urano, de uma certa maneira, faz isso quando ele coloca a profecia antes de Saturno assumir o poder. Netuno fala isso, Plutão fala isso, de que há uma necessidade de transformação. Nenhum poder é para sempre. Não, a gente não pode se cristalizar. Cronos, quando ele mantém o tempo aonde ele quer, ele segura o tempo onde ele quer, nessa imutabilidade, ele também está falando de um tempo, sim, de fartura, um tempo que tinha algo, mas também um tempo de violência, um tempo de falta de liberdade, um tempo de opressão. Então, quando Saturno aponta, bom foi um tempo passado, e porque lá era tudo bom, não era tudo bom. Então, Saturno também tem uma ideia de lembrança de tempos idos, mas também muito idealizados, também muito baseados numa percepção de quem estava no comando de Saturno. Agora, pergunta para os filhos se era bom. Pergunta para os filhos que era devorado um atrás do outro, que não conseguiam se estruturar, que não conseguiam sair dali, se era bom. Não era bom. Uma curiosidade aqui é que Saturno é o último planeta que é visível. Depois de Saturno, Urano, Netuno, Plutão, eles não são mais visíveis, eles só são visíveis com o auxílio de algum instrumento. Isso significa que todos os drives depois de Saturno são inconscientes. Saturno é que marca essa passagem dos drives conscientes para os drives inconscientes. A última coisa que eu gostaria de ressaltar é que Saturno vira um pai autoritário, segundo uma parte da mitologia, uma parte das narrativas mitológicas. Ele vai entrar em acordo, mas ele vai entrar em acordo com Zeus, com o filho. As filhas ficam de fora, né? E essa ideia de Saturno como um pai centralizador, castrador, continua para as filhas. Isso mostra como a astrologia está assentada sim em cima do patriarcado. Cronos e Reia tiveram 6 filhos,
3 eram mulheres e nenhuma foi assimilada pela astrologia. A única deusa assimilada desse momento é Afrodite, Vênus. Os mitos que giram em torno de Saturno e que Saturno aponta são mitos totalmente patriarcais, excluem as filhas. Se Júpiter, Netuno e Hades, Plutão, conseguiram tomar o poder, não foi, as filhas continuaram sem voz. Então, uma das questões que eu gostaria de pensar é como Saturno também leva a uma impossibilidade desse lado feminino vir à tona. Talvez Saturno possa representar um pai castrador, um pai que estrutura, mas um pai também castrador, poda as possibilidades intelectuais e poda a liberdade do filho. Talvez seja um ponto para nós pensar. Sempre o feminino é colocado para segundo ponto. E essa estrutura ela se mantém via Saturno. Bom, fundamentalmente era essa proposta que eu tinha para a gente poder levar a discussão de Saturno, pensar Saturno muito mais profundamente do que o grande maléfico, do que o grande, aquele que tira. Tira por quê? Né? Essa tentativa de controlar o tempo. Esse foi o nosso episódio sobre Saturno. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana, o episódio final sobre Netuno. Até lá!